Sra. Presidente. Dr. Fernando Geraldes, a razão da sua vinda aqui prende-se com a necessidade de nós podermos reconstituir, de certa forma, o trajeto da empresa Estaleiros Navais de Castelo nos últimos anos, porque chegou-se a um ponto em que o Governo considerou que não havia outra solução que não fosse extinguir a empresa, dada a situação em que ela chegou, em função de déficits que se foram acumulando ao longo dos últimos anos. E, nesse sentido, estamos a procurar reconstruir o puzzle da situação deficitária da empresa. Como é que se foi chegando aqui? Ora bem, e, portanto, a contribuição que nos pode dar vai no sentido de nos ajudar a perceber, entre 2004 e 2007, que foi quando exerceu funções, e, portanto, creio que terá sido nomeado no tempo em que era Ministro da Defesa o Dr. Paulo Portas, e depois cessou funções quando era Ministro da Defesa, Dr. Ajudar-me Luís Amado. Ora bem, portanto, eu iria colocar concretamente algumas questões relativamente a alguns dossiês que já referiu, que existiam, que estavam em aberto no seu tempo, e depois, enfim, gostaria que, se houvesse alguma questão que falhasse aqui, que nos pudesse ajudar a perceber. No fundo, a ideia é, ao longo desses anos, nesse período, o que é que de relevante aconteceu na empresa que teve efeitos, de facto, quer em termos de deficitários na empresa, quer perspectivas que se abriram no sentido de que a empresa pudesse, enfim, ser viável e desenvolver-se. Eu começaria talvez para a questão dos navios patrulha. Segundo percebi daquilo que nos referiu, e eu também me apercebi de certa forma, eu fiz algumas visitas aos estaleiros, enfim, ao longo de vários anos, já não sei precisar em que tempos, e lembro-me de ter feito uma visita precisamente à construção de um dos navios patrulha, creio que na altura o Viana do Castelo, e me aperceber que havia algumas dificuldades no relacionamento com a Marinha, no sentido em que a empresa construía e depois a Marinha achava que não era assim, voltava atrás, fazia de novo, e que isto arrastou durante vários anos. Ora bem, segundo a informação que nos deu aqui, e que considero que é muito relevante, os estaleiros é que tinham que assumir os custos dessa gigajoga, portanto, dessas mudanças de projeto, da mudança de ideias, e agora acrescenta-se mais isto e altera-se aquilo. Ora bem, o que significa que, nos termos em que esse contrato estava feito, bom, e de certa forma do Estado consigo próprio, não é? Porque o Estado português tem a tutela direta da Marinha, o Ministério da Defesa tem a tutela da Marinha, tem a tutela dos estaleiros navais, e, portanto, podemos dizer que o Estado impôs, da forma como foi concretizada a construção dos patrulhões, o Estado impôs um déficit à empresa dos estaleiros navais de Viana. Será possível contabilizar isso, em termos, grosso modo, o que é que implicou de prejuízo para os estaleiros navais este procedimento do Estado para consigo próprio? Muito obrigado. Portanto, esse investimento foi feito na empresa, na convicção, obviamente, de que a encomenda eram os 8 navios, os 10 navios, 2 de combate à poluição e os navios patrulha, e que só assim é que seria possível, obviamente, rentabilizar essa encomenda. Nós sabemos hoje que esses navios não vão ser feitos, infelizmente, mas uma outra questão que eu gostaria de colocar é esta. Havia perspectivas, segundo creio, de que a experiência adquirida pelos estaleiros na construção dos navios patrulha pudesse levar, inclusive, a que outros países se interessassem pela sua construção, e falou-se em Angola, falou-se no Brasil, não sei se está em condições de confirmar se no seu tempo já havia essa perspectiva. Infelizmente, a necessidade da Marinha mantém-se, a disponibilidade do Governo para avançar com a encomenda é que não, e, portanto, a encomenda foi cancelada, infelizmente. Aliás, a empresa foi extinta. Mas há ainda, portanto, segundo o perceber da sua intervenção, portanto, o caso do Atlântida, gostaria que precisasse em que ponto é que deixou o dossiê da Atlântida? No momento em que cessou funções, estava em construção, estava o contrato assinado? Qual era o ponto? Pergunto, nessa altura já se falava do contrato dos asfalteiros para a Venezuela, ou ainda não? E quanto ao Douro Azul, é dessa altura ou não? Sou. Sim. E o que é que nos pode dizer acerca desse processo de negociações com o Douro Azul? Sim.
Eu creio que não estamos a falar da mesma coisa. Eu estava a referir-me a um caso que foi referido de uns navios hotel que haveria interesse da empresa Douro Azul em encomendar, que depois não foram para Viana, acabaram por ser construídos do outro lado e foram recentemente inaugurados. Portanto, presumo que não seja do seu tempo esse processo. Uma questão ainda que gostaria de colocar, com um caráter mais geral, é o seguinte: como é que caracteriza, então, em geral, os três anos, creio que exerceu funções, ou seja, perguntaria assim, como é que encontrou a empresa e como é que a deixou? Ou seja, durante esses 3 anos, qual é o balanço que faz em termos de deve e haver? Ou seja, no haver, os contratos que existiam, a execução que lhes foi dada e as perspectivas existentes de contratos futuros, e ao longo desses 3 anos, o que é que foi mau para a empresa? Ou seja, o que é que de facto foi um ónus e deu um prejuízo e permite dizer que a empresa se agravou ou não? Portanto, gostaria que, como última questão, deixava esta com um caráter mais geral. Doutor, nós podemos concluir que a construção dos navios patrulha era uma âncora essencial para a viabilização da empresa? Secretário, isso é uma pergunta muito... Se era uma âncora, pois eu não sei. Eu sei que era, do ponto de vista de salvaguarda, que estava no plano, que estava integrado, não só os patrulhas, como as restantes embarcações, estava no plano de estruturação com o BPI, que era uma forma de financiar, como eu disse anteriormente, a empresa, e que perspectivava a venda desse tipo de embarcação para outro tipo de marinhas. A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Muito obrigado, é tudo, Sr. Presidente.